dia a todos. Bom dia, doutora Lívia. Bom dia, desembargador Amaral, já estive com ele. Hugo. Doutora Lívia, é muito prazer. Meu nome é Raquel. Bom dia, Eu... Raquel. Tudo bem? A câmera está muito. Tá Bom conseguindo me dia. ouvir direitinho? Estou. Tu me escutas também? Escuto. Desculpa pela hora adiantada por estar presente aqui. O pessoal da EJUG está aí. Quem é que está nos dando suporte pela EJUG? Bom dia, senhora Raquel, tudo bem? Aqui é o Gabriel. Bom dia, Gabriel. Doutora Lívia, a senhora quer testar alguma apresentação antes? Eu testei já, Raquel. Obrigada. Só? Já. Muito prazer, doutora Lívia. Eu sou secretária de sustentabilidade daqui do Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental daqui do Tribunal de Justiça. É um Prazer, prazer Raquel. imenso recebê-la, uma honra até aprender mais sobre a ferramenta. Já aprendo tanto com as suas outras palestras, por gerenciar aqui o nosso PLS, a nossa pasta da sustentabilidade, e agradeço muito que a senhora tenha aceitado o convite. Eu agradeço também e peço desculpa não estar aí presencialmente, que eu sei que o evento é presencial, né? Mas aqui está uma loucura essa semana. Por Nós conta... gostaríamos muito que a senhora estivesse aqui presencialmente, mas eu acredito que não faltarão oportunidades, principalmente É, agora eu, com o projeto é, Raiz. Eu acho eu, que vamos precisar muito, muito mesmo da senhora. eu acho que o Sirene Júlia seria bom também, assim, uma imersão da gente mexer no sistema, para vocês entenderem o painel. Seria muito interessante. Mas, enfim, é o que temos para hoje, né? Hoje a gente Sim. não foi possível. Mas a gente pode fazer isso em formato de oficina também, mais direcionado aos magistrados e assistentes. Hoje a gente dá uma amplitude do tema. Desembargador Amaral, vice-presidente do Tribunal de Justiça. Seja Bom, bem-vindo, doutora Lívia. bom dia, Prazer, desembargador. bom dia, doutora Lívia. Podemos, numa oportunidade próxima, trazer o próprio curso do Sirene Jude num formato de oficina, doutora Lívia, que eu acho que é pertinente e necessário. Uma ferramenta, eu estudei a ferramenta, consegui entendê-la e acho que está num Ela processo de tem subutilização salgar. Ai, cara. e que poderia bastante. Quem é que tá? Marcela, só um minutinho. Só estou esperando a doutora Lídia entrar, tá, desembargador? Para que a gente Tá, não tem problema não. inicie Pode ficar a tranquila aí que transmissão. eu estou aqui a postos, aguardando, viu? Tá bem, tá bem. É, Tenho Fica todo o tranquilo, tempo comigo até também. às Posso falar? 10h30. 10h30 que eu tenho que ir rapidinho aí na posse da desembargadora, posse administrativa, mas vai ser tudo bem, muito rápido. hoje nós temos eventos maravilhosos nesse tribunal. Posto da nossa desembargadora, doutora Cilei, né? É, Desembargadora Amaral. Início da nossa isso. semana. Essa semana é uma semana cheia, né? Graças a É, Deus, né? e amanhã estarei aí, doutora Lívia, representando o tribunal Isso. no CNJ, a Que pedido do maravilha. Sejam desembargador muito Amarelo. bem-vindos aqui. Muito obrigada. Estabilidade é um trabalho de formiguinha, né, Raquel? A gente não precisa desistir, a gente não pode desistir e tem que ser insistente com algumas ações. Sim, é um trabalho que eu chamo ele tem começo, né? É, Eu muito falo que eu tenho uma dificuldade aqui, porque todos os projetos têm que ter sua data de começo e fim, né? Quando a gente fala isso da sustentabilidade, a minha dificuldade é botar aquela data fim. Olha, porque Eu falei, eles vão alterando, né? vão. Aí eu coloco a data Mudança de escopo do projeto. exatamente. É a data de alteração, gente, não é a data de fim. É uma Então, entrega, a gente faz uma entrega, tem que pensar na próxima. é, os meus filhos que falam, mãe, você vive em 2020, já está em 2025, é um ano para frente. Eu falei, exatamente. O ano de 2024 começou o meu ano de 2025, né? A doutora Lívia sabe disso, Sim. de Não, mas planejamento. o 2024 já está, a gente já está no meado de 24. Metade já. Então, assim, para a gente chegar no final do ano, é um É um pulo. pulo. É. Tem Exatamente. que pensar já nas ações de 2025, é verdade.
a gente já começa o ano planejando 2025, né? Nas questões de ações de sustentabilidade, em 2024 a gente só lê o 2023, né, doutora Deixa eu Lívia? ver. Isso aqui. Ansiosa pelo balanço de amanhã. Deixa eu. Vai recolher. Maravilha. Só um minutinho que eu vou fazer uma ligação aqui para ver se a doutora Lídia está com algum problema de acesso. Um instantinho. Eu tô a postos aqui, Raquel. Agora que me chamarem, eu tô aqui. Bom dia, doutora Lídia. Bom dia, Raquel. Bom dia, desembargador Amaral, doutora Lívia. Bom dia a todos os demais que estão presentes. Bom Sim. dia, doutora Lídia. Doutora Lívia, a doutora Lídia, ela é juíza auxiliar da presidência e coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Socioambiental pela presidência. Quem está pela EJUG, eu queria saber se, quando vocês estiverem a postos para a gente transmitir, a doutora Versilene está com um probleminha de acesso, mas ela pediu que já podem continuar seguindo o protocolo e ela entra em seguida, tá? E só nos avisar que eu aviso a EJUG para começar a transmissão. É, senhora Raquel, Hum, é, tá bem baixinho. tá bem baixinho? Caso quiser, já pode começar. Então, só quando eu falar ok que você transmite, tá bem? Certo. Certo? Só um minutinho. Quando a senhora quiser, doutora Lídia. Bom dia a todas e todos. É com grande satisfação e alegria que nós recebemos aqui duas importantes palestrantes que vão nos honrar, né, abrilhantar essa nossa manhã, nessa abertura da Semana do Meio Ambiente, no momento em que o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ele está em fase, né, de planejamento e execução de ações do projeto Raízes Calungas, Justiça e Cidadania,
que visa promover a reparação histórica em relação à comunidade quilombola da região de Cavalcante, com ações que impactam diretamente questões relacionadas a acesso à justiça, saúde, educação, cidadania e também ações de natureza socioambientais. Então, nós estamos aqui recebendo a doutora Lívia Cristina Marques Pérez, que é juíza auxiliar da presidência do CNJ e também coordenadora da comissão gestora do Plano de Logística Sustentável do CNJ. Ela vai abordar a palestra sobre as funcionalidades do Cirenijud e sua aplicação nas ações de temática ambiental e enfoque no território Calunga. Às 11 horas, nós receberemos aqui também, com grande honra, a doutora Versilene Francisco Dias, que é coordenadora do Departamento Jurídico da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC. A doutora Versilene, ela é quilombola, né, do quilombola Calunga, de Cavalcante, advogada doutoranda em Direito pela UNB, mestre em Direito Agrário pela UFG, diplomada em Estudo Internacional em Litígio Estratégico em Direito Indígena e Afrodescendente pela PUC, coordenadora do Jurídico da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, associada da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a BPN, fundadora também da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Quilombolas, RENAC, e coautora do livro Mulheres Quilombolas, Territórios de Existência Negras Femininas. Nesse momento, então, e a doutora Versilene, ela vai abordar, então, sobre o racismo ambiental. Ela é uma liderança, né, defensora dos direitos de comunidades quilombolas no Brasil. E nesse momento eu vou passar a palavra para o desembargador Amaral Wilson, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que vai fazer a abertura dessa Semana do Meio Ambiente. Bom dia a todas e a todos. Eu cumprimento a doutora Lídia, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça. Cumprimento a palestrante, a primeira palestrante desse ciclo de palestras, a doutora Lívia Cristina Marques, que é juiz auxiliar da presidência do CNJ. Me parece que não está presente ainda a segunda palestrante, doutora Versilene Francisco, mas considera-se cumprimentada. Cumprimento a doutora Raquel Magalhães, que tem ajudado muito o Tribunal de Justiça nesse tema e que, inclusive, amanhã estará em Brasília representando o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Cumprimento a todas as outras autoridades presentes e serei bastante rápido nessa abertura, porque todos nós estamos aqui não para ouvir discurso meu, mas sim para ouvirmos as palestras que tenho absoluta certeza serão de grande valia e trarão muitos conhecimentos para todos que se fazem presentes. Presentes, obviamente, da forma virtual, mas que estão para ouvir as palestras e aprender um pouco sobre a matéria. Então, estamos aqui hoje para a abertura dessa Semana do Meio Ambiente e com esse ciclo de palestras. E essa semana, nós sabemos, sempre celebrada nos meses de junho e trazem sempre muitos ensinamentos e faz com que se possa expandir os debates a respeito do tema. O tema, sempre eu costumo dizer, é tão importante que nós temos um dia mundial em comemoração ao meio ambiente, em que todo o planeta comemora no dia 5 de junho o Dia Mundial do Meio Ambiente. Aqui no nosso país, essa semana, a Semana do Meio Ambiente,
por todos os quadrantes desse nosso país. Nós vamos realizar, os estados, os municípios, vão realizar comemorações e atitudes com referência a essa semana, justamente visando conscientizar a sociedade sobre a preservação e conservação de tudo que diz respeito a um ambiente saudável e sustentável, principalmente a conservação dos recursos naturais. Esta semana dedicada ao meio ambiente nos faz refletir sobre a nossa corresponsabilidade, a nossa coparticipação, a coparticipação de todos e de cada um. Essa semana faz com que os seres humanos se capacitem e se tornem agentes ativos do desenvolvimento sustentável e que procurem a promoção e a compreensão de que é fundamental que as comunidades e indivíduos mudem de atitudes em relação ao uso dos recursos naturais. Os exemplos nós temos visto aí pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, em particular, temos visto aí essa tragédia no Rio Grande do Sul. Isso aí nos traz um alerta de que devemos sempre olhar com mais amor, com mais atitude para o meio ambiente. Essa semana também, a meu ver, nos traz uma mensagem no sentido de que os seres humanos procurem se articular parcerias que possam garantir a todas as nações, a todos os povos, para que possam desfrutarem de um futuro mais seguro e mais próspero. Hoje, conforme eu disse no início, nós teremos, nesse ciclo de palestras, teremos, primeiramente, a palestra que abordará tema sobre Vozes da Terra, combate ao racismo ambiental e a importância da resistência do povo Calunga. As funcionalidades do Cirenejude e a sua aplicação nas ações temáticas ambientais e o enfoque no território Calunga. Nós teremos muita honra, o prazer hoje de ouvir na primeira palestra a doutora Lívia Cristina, juíza auxiliar da presidência do CNJ, expert na matéria e tenho certeza nos abrilhantará com uma ótima palestra sobre o tema. Depois, nós teremos a segunda palestra, que será proferida pela doutora Versilene Francisco Dias, que ela é coordenadora do Departamento Jurídico da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais, quilombolas. Ela não está presente ainda, mas tenho certeza de que daqui a pouco estará com a gente para também falar. Vereadora Amaral, a doutora Versilene já está presente. Já está presente, então, seja muito bem-vinda, doutora Versilene. Eu já fiz os cumprimentos iniciais, fiz referência à sua pessoa e tenho certeza de que nos abrilhantará com a grande palestra. E queria, ao terminar, dizer que o Tribunal de Justiça estará lá no Permolado hoje, até o dia 7, fazendo, em comemoração a essa semana e numa atitude louvável, coletando do dia 4, ou seja, de hoje até o dia 7, materiais destinados à reciclagem, materiais de descarte, como papéis, papelão, plástico, metal, vidro, eletrônico, óleo de cozinha, medicamentos vencidos, pilhas e baterias. Então, os containers para o recebimento desse material está já alojado na porta do tribunal, lá no Permolado, e nós esperamos, então, que a sociedade goianiense
atenda, dentro do possível, esse reclamo e essa necessidade da colheita desse material. Então, finalizando, eu quero dizer que é com muita satisfação e orgulho que, em nome do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, eu declaro a abertura desta Semana do Meio Ambiente do ano de 2024, no âmbito deste Poder Judiciário, e desejo a todas e a todos um ótimo aproveitamento a respeito das discussões e das atitudes que serão tratadas nesse importante evento. Muito obrigado a todos. Retorno a palavra, então, à doutora Raquel. Obrigada, desembargador. Doutora Lídia, se a senhora puder chamar as palestrantes. Agora nós já recebemos, né, a doutora Versilene. Bom dia, doutora Versilene. Nós iniciamos aqui cumprimentando a todos e todas presentes. E vamos agora começar com a doutora Lívia, né, que é a juíza auxiliar da presidência do CNJ. Com muita honra estamos aqui prontos e ansiosos para ouvir a palestra da doutora Lívia. Um bom dia, doutora. Passo a palavra para a senhora. Bom dia, doutora Lídia. Doutora Lídia, doutora Vessilene, doutora, eu só queria fazer pedir licença, que daqui a pouquinho eu tenho que estar presente na posse da colega desembargadora, doutora Cirlei, agora às 10h30. Vai ser lá no gabinete da presidência, aqui do tribunal. Então, eu tenho que, no momento das 10h30, me ausentar, e eu não sei quanto tempo vai durar essa palestra lá, essa posse. Certo? Então, eu peço já escusas desde o início, eu permanecerei aqui durante o prazo que puder, mas que eu tenho que estar presente lá nessa posse da colega. As desculpas antecipadas, viu? É isso, desembargador. Doutora. Obrigada, desembargador. Obrigada, desembargador. Bem, então, aproveitando esse momento que o desembargador Amaral ainda está presente, gostaria de saudar o desembargador e todo o corpo diretivo do TJ Goiás por essa iniciativa, né, de trazer, de já fazer o vínculo entre a questão ambiental com a questão de direitos humanos, porque tratar de meio ambiente é tratar das comunidades que estão presentes nesse meio ambiente, trazer essa pauta dentro dessa Semana Nacional, da semana do Dia Mundial, semana que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, trazer a questão de uma comunidade tradicional como o povo Calunga é de extremo relevo. Eu saúdo, sim, efusivamente o tribunal pela iniciativa. Cumprimentar a doutora Lídia, a Raquel doutora Raquel por esse brilhante trabalho que o Tribunal de Justiça vem desenvolvendo, doutora Versilene, que eu não a conhecia, muito prazer, e todos e todas que estão aqui presentes. E vou começar essa minha abordagem, um trabalho que tem aqui no CNJ a respeito da temática ambiental. Então, a temática ambiental, acho que o judiciário ele começa a tratar de sustentabilidade, isso lá atrás, muito com a primeira resolução, que foi 2015, que trata de sustentabilidade, que vai exigir dos tribunais a elaboração de plano de logística sustentável, mas só que a gente caminha hoje, tal é a necessidade de nós olharmos para o meio ambiente, que hoje ele tem, além da sustentabilidade, que é um olhar interno, que é olhar dentro das nossas ações administrativas, também temos o olhar da política judiciária ambiental, que é a Resolução 433, que sobreveio em 2021. Então, o olhar é tão precioso, esse objeto está tratando, que é o meio ambiente para a nossa vida presente e futura, que hoje o judiciário está comprometido, não só com o seu dia a dia, o seu desenvolvimento das suas atividades dentro de uma política de sustentabilidade, nas suas contratações, na reciclagem do material que é utilizado, mas também pensar na atividade finalística. E o Cirenejude,
não foi colocada a proposta que me foi apresentada de fala, tratar do Sirene Jude neste momento. O Sirene Jude, ele nada mais é do que um painel que não está voltado para as ações administrativas, porque nós temos o balanço da sustentabilidade. Balanço que, como já foi colocado aqui, será lançado pelo CNJ amanhã, e este balanço, ele dá o comportamento dos tribunais em termos de sustentabilidade. Agora, o que nós estamos tratando, e Sirene Jude, ele vem nessa perspectiva, é um painel das ações ambientais. E aí, peço a licença, nesse momento eu peço a licença, então, para vocês, para poder apresentar aqui, compartilhar minha tela. Eu fiz uma pequena apresentação, e eu queria... vocês estão enxergando? Sim, Sim, doutora. Agora vejo a transmissão. pois não. Bem, então, o que é o Sirene Jude? Ele é um painel interativo que ele começa, a primeira previsão dele é numa resolução que é conjunta entre CNJ e CNMP, lá de 2021, e que ele vem agregar alguns dados ambientais. Então, ele é uma grande ferramenta de transparência do judiciário, porque assim, ele é um tema que está hoje no topo de qualquer discussão, é a temática ambiental, e o judiciário ele precisa cumprir com a sua missão de dar transparência daquilo que está sendo feito no âmbito da atividade finalística. E o Sirene Jude, ele vem nessa perspectiva, então ele traz os dados processuais, ele é um painel que apresenta os dados que vêm do DataJude, então todas aquelas informações que os tribunais encaminham para o CNJ para compor a base de dados DataJude, essas informações elas estão apresentadas nas ações ambientais apresentadas no Sirene Jude enquanto painel. Aqui vocês podem ver, eu coloquei esse QR Code, que é justamente para vocês começarem a navegar pelo painel, para vocês conhecerem o painel. Então, é só acessarem aqui o painel, um painel público. Então, ele não é só para um painel interno do Poder Judiciário, não qualquer pessoa pode acessar o Sirene Jude, que ele é público, e se inteirar da forma como as ações ambientais elas estão sendo tratadas e como elas estão distribuídas. Mais do que isso, não temos. Por que não temos? Porque a gente não tem hoje informação no DataJude a respeito de documentos de processo. Então, o que o Sirene Jude apresenta é o que temos no DataJude. E o DataJude ele tem metadados de processo, movimentação. Então, o que temos no DataJude, vamos apresentar também, serão exibidos no Sirene Jude. E mais do que isso, ele apresenta dados não ambientais a partir de dados de outras fontes, que são dados abertos. Então, aqui tem a Agência Nacional de Águas, tem informações da Agência de Energia, de Mineração, o DENIT, FUNAI, IBGE, IBAMA, INCRA, MMA. Então, com relação específico às nossas terras de remanescente de globo, nós temos as informações do INCRA, que também, além de outras informações, ele traz essa informação. Então, tem uma série de bases de dados que a gente consegue agregar às ações, aos dados processuais das ações ambientais, para que o magistrado, magistrada, servidor e servidora, ele tenha também receba essa ferramenta, esse painel, também numa perspectiva de uma ferramenta de gestão. O que é isso? Conhecermos o nosso acervo, aquele colega que está numa vara de uma comarca longínqua, ele pode ter, a partir do Sirene Jude, noção qual é o ambiente que o cerca a partir desses outros dados. Então, uma forma de conhecer a sua própria realidade, a partir do seu acervo, mas também tem uma noção mais geral do território em que ele exerce a jurisdição. E aí, essa utilidade, né, esse conhecimento, ele vai facilitar em grande monta o atendimento da Meta 10, porque como o Sirene Jude, ele possibilita o monitoramento das ações ambientais, prêmio CNJ de qualidade e o prêmio de Uso Verde. Então, todas essas premiações que envolvem a questão das ações ambientais,
ele pode ser utilizado, o Sirenejud, como uma ferramenta de auxílio do gestor nessa temática. Então, o Sirenejud, quem já navegou pelo Sirenejud vai ver que nós temos ali uma divisão, nós temos mapas, nós temos o mapa interativo, nós temos os relatórios e temos painéis. O mapa interativo, então aqui eu vou passando aqui tentei colocar de uma forma muito didática, porque eu preciso compreender, acho que para também instigar que o Sirenejud seja acessado e seja utilizado. Bem, então aqui, pelo Sirenejud, a gente pode escolher uma região, um município, nessa região pode ser um município específico, ou pode ser o próprio os limites de uma unidade da federação, de um estado, ou também pode ter uma noção geral, que é uma noção nacional. Como vocês podem ver, aqui tem os dados processuais, que aí nós temos hoje as ações no Sirenejud, ações ambientais e as ações fundiárias. Eu já ressalto aqui que a gente não conseguiu, houve uma tentativa, até por conta para cumprimento de meta 10, de se incluir a questão que envolve a matéria quilombola, só que não temos o que acontece com o Sirenejud. O Sirenejud precisa de uma alimentação correta das ações judiciais, no momento de cadastramento de ação, para que esse dado vá para o DataJud e a gente consiga extrair a gente consiga identificar e extrair essas ações para que elas componham o painel. Nós não temos esse assunto de uma forma sistemática no DataJud, na tabela processual unificada, na questão quilombola, para que essas ações integrem o Sirenejud. Mas é um ponto que já foi identificada a necessidade e que vamos caminhar para se ter essas informações. Então, o que se quer aqui, acho que o Sirenejud, e eu não consigo enxergar, como eu já falei, a questão ambiental apartada da questão de direitos humanos, eu vou ter que falar de comunidades tradicionais, de povos comunidades tradicionais, sim, tratando da matéria ambiental, mas por uma simples questão operacional, e como a gente não tem acesso a documento por meio do Sirenejud, porque isso aí é um outro projeto do CNJ, que ainda está em andamento, que é o Codex. Quando tivermos esse acervo documental dos processos no CNJ, a gente pode pensar de uma outra forma de alimentação, de exibição desses dados no Sirenejud, que é apenas um painel. Ele nada mais é do que um painel interativo que congrega esse dado, tanto da nossa atividade do judiciário, em termos de atividade fim do judiciário, né, as ações ambientais, como também esses dados ambientais de outras fontes, e conseguimos colocar já aqui, como vocês podem ver nos dados processuais, essa escolha, porque podemos ter acesso às ações ambientais e às ações fundiárias. Isso já temos no Sirenejud, a gente já conseguiu fazer a identificação, só que outro tipo de ação, com outro assunto, não conseguimos evoluir por essa deficiência de identificação do assunto nos metadados do DataJud. Isso não é uma coisa simples, porque isso implica tanto não é ter um trabalho nosso do Poder Judiciário, da tabela, de estabelecer isso na tabela processual unificada, mas também tem o grande esforço para a gente ter esse dado mais fidedigno é a alimentação na base, que hoje essa alimentação, nossas ações judiciais, ela é feita por aquele que peticiona, apresenta, protocola a petição inicial nos processos. Então, se essa nossa comunicação com os demais os atores do processo não estiver bem afinada, a gente vai ter sempre um grande prejuízo em termos estatísticos para a gente conseguir fazer a identificação do universo que a gente procura examinar. Então, voltando aqui, são os dados processuais, são os dados das ações judiciais. Esses dados geográficos, são essas camadas, são justamente aquelas outras informações que foram apresentadas, dados de desmatamento, dados de áreas quilombolas, terras indígenas, unidades de conservação. E nessa perspectiva, o Sirenejud ele permite que se extraiam essas informações, né, dos nossos processos a partir
de uma relação para possibilitar também, aí é o eixo transparência do Sirene Júri, possibilitar que aquele que queira conhecer, o pesquisador que queira conhecer a atuação do judiciário nessa temática, ele tenha acesso aos dados para fazer as pesquisas necessárias. Então, aqui, eu passo nesse próximo slide aqui, o detalhe de busca, vocês podem ver que eu fiz aqui um recorte do estado de Goiás. Então, ele consegue identificar pela figura posta no Cirenjude, todas as localidades em que a comarca, a distribuição, esses pontinhos amarelos, não sei se vocês estão enxergando bem, são os locais que nós temos unidades judiciárias. Aqui, o amarelinho, unidade judiciária da Justiça Federal, da Justiça Estadual, e o verdinho é da Justiça, então esse ícone verde é da Justiça Federal. Então, esse aqui é o mapa de Goiás, mostrando a distribuição da justiça, das ações ambientais, onde é que elas correm no estado de Goiás. Corre tanto nas ações, nas unidades judiciárias da Justiça Estadual, Tribunal de Justiça de Goiás, como na Justiça Federal do Estado, né, que é essa distribuição aqui, que vale tanto para a capital como para o interior, que são as subseções judiciárias. Então, a partir desse momento, quando se chega nessa tela e que é possível, se vocês colocarem, porque eu não quis arriscar fazer uma apresentação interativa passeando, navegando pelo Cirenjude, porque poderia dar problema em termos de internet, eu fiz aqui essas imagens que são uma visualização estática da ferramenta. Mas quando se consegue passar por cada uma desses ícones, vem aqui na lateral direita, vocês conseguem visualizar é possível visualizar o acervo daquela unidade judiciária em termos de ações ambientais. E aí, nesse primeiro, depois, partindo para o momento seguinte, a gente consegue extrair os dados dos processos. Então, aqui vocês podem perceber que sai o número do processo, sai o grau que pode estar no primeiro ou segundo grau, ou pode estar também no juizado, isso tudo isso é apresentado aqui. E esse íconezinho aqui no finalzinho, que são as movimentações, tem um olhozinho, clicando, é possível entender ali, na verdade, a gente não trata aqui dos movimentos processuais, mas são de situações em que o DataJude recebe. Então, dados que o DataJude recebe, esses dados são exibidos a partir do painel Cirenjude. Então, a gente consegue ter essas informações dos processos. Então, aqui a gente consegue visualizar também processos que estão em curso, processos que já foram baixados por órgão e ramo de justiça. Então, aqui tudo é selecionável para possibilitar essa navegação e atender o interesse daquele que está buscando informações a respeito da atuação finalística do judiciário na área ambiental. Nesse segundo ponto, que são as camadas geográficas, aí vem aqueles dados de fontes externas. Não são fontes do judiciário, são dados de outras instituições que os apresentam de forma aberta, e a gente conseguiu colocar, o CNJ conseguiu colocar no mesmo painel para dar maior valor e para dar uma amplitude de conhecimento para aquele que quer entender a realidade a realidade ambiental, não é só do Poder Judiciário, mas a realidade ambiental do Poder Judiciário, do nosso Estado brasileiro. Então, aqui, como vocês podem ver, pode ser incluída camadas específicas para a projeção do mapa, selecionar a camada por vários critérios, tipo de base ambiental, bases fundiárias, bases internacionais. Então, cada item, ele vai ter uma tabela, clicando, aparece uma tabela que é possível escolher. Por exemplo, se eu quiser, aqui dentro das bases ambientais, eu posso escolher aqui as unidades de conservação, vem a relação do ICMBio,
a respeito das unidades de conservação que estão ali presentes, aqui no desmatamento, a gente vai também possibilitar enxergar como é que está o nível de desmatamento em dada unidade, ou município, ou estado como um todo. E isso aqui é uma forma do interessado ele escolher a partir da sua necessidade, ele escolher o que ele pode agregar, porque a partir do momento em que eu escolho minha base em termos de território, né, para se trabalhar, para se enxergar as ações ambientais, enxergar o comportamento do judiciário, comportamento, não digo comportamento, mas o acervo do judiciário na área finalística ambiental, eu posso agregar a isso eu posso agregar isso a essa análise dessas camadas que vão dar uma visão mais completa da situação. Bem, aqui visualizando as camadas, por exemplo, aqui a gente separou, buscamos aqui a camada de comunidades quilombolas aplicada a um mapa conjunto com a camada de desmatamento. Então, eu consigo vocês visualizarem aqui em cima, o que está marcadinho, que tá delimitado por uma linha amarela, é justamente a comunidade Calunga, que está aqui no mapa. E todos esses pontinhos vermelhos é como o desmatamento, como é que está, como são pontos de desmatamento dentro do estado de Goiás. Então, a gente consegue, que foi só uma simplificação, como é que essas camadas elas interagem. Então, na escolha de camadas, a gente consegue fazer ter uma definição aqui de pontos, né, de algumas informações de interesse para aquele que está navegando no Cirenjúde. Então, por exemplo, voltando aqui ainda, focando na comunidade, na área do Quilombo Calunga, então a gente consegue identificar os limites municipais, né, em que a comunidade Calunga ela alcança, sabendo que tem 3 municípios, Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás. Eu vi que foi falado aqui apenas em Cavalcante, mas pelo Cirenjúde eu consigo visualizar que são três municípios. Aí, passando para esse slide seguinte, a gente está enxergando aqui a comunidade Calunga e uma unidade de conservação. Por quê? Porque foi feito um filtro utilizando tanto as unidades de conservação como as comunidades quilombolas. Então, a partir disso, eu consigo visualizar tanto, vocês conseguem perceber que continua o ícone com um símbolo da balança, que isso significa que ali tem uma unidade judiciária naquele ponto, mas aí na área verde, a gente consegue identificar que existe ali uma unidade de conservação, e em cima nós temos ainda continua com a mesma identificação da comunidade, da comunidade, que é o território quilombola Calunga. Bem, então isso aqui foi o primeiro momento que a gente estava passando a questão passando dos dados. Agora a gente está entrando passando a questão dos dados em forma de mapa, agora vem apresentando os painéis, né? Então, também a questão dos painéis, ele já vai estar mais restrito, ele não tem os dados geográficos dessas outras fontes, então os painéis são informações específicas dos nossos dados processuais. Então, os painéis vão apresentar visão completa e atualizada dos dados do Poder Judiciário em relação às ações ambientais e fundiárias. Então, eles vão tratar apenas dados processuais. Então, não tem aqui os dados geográficos, como a gente viu na área de mapas, no ícone mapa que a gente pode fazer ali no mapa os cruzamentos entre tanto os dados processuais como os dados geográficos dessas outras fontes que também têm interesse ambiental. Eles estão... Então, assim, como eu já falei, não pode acrescentar os filtros dos dados geográficos, mas aqui seleciona também o estado, que aí vai ter uma noção geral do segmento de justiça, ou federal ou estadual.
ou também pode trabalhar com o município que vem uma noção, a visão da comarca, no âmbito da Justiça Estadual ou da subseção judiciária, que é quando ela existe, né? Porque a Justiça Federal é diferente da Justiça Estadual em termos de capilaridade. Então, nós temos muito menos, especialmente aqui na primeira região, que é a Justiça Federal, que tem o tribunal que tem atuação aqui em Goiás, a primeira região não tem a mesma capilaridade da Justiça Federal da primeira região, não tem a mesma capilaridade da Justiça Estadual. Então, a gente vai ter muito menos, vão aparecer muito menos ícones verdes, que são os que representam a Justiça Federal, muito menos do que conseguimos visualizar na estadual por conta da- das unidades estabelecidas pela Justiça Estadual, que são as comarcas. Podem selecionar, então, aqui os dados de município específico, ou de uma unidade da federação, ou de todo o país, é possível. E ressaltando cuidados processuais aqui são uma alimentação vinda do DataJude, que requer o correto preenchimento das informações cadastradas, como já falei, das ações judiciais e correta utilização da tabela processual unificada. Então, quando feita a escolha dos filtros, o que vamos ter aqui vai ser os números dos processos daquela unidade. Aqui foi feito pelo tribunal, então a gente sabe os casos novos das ações ambientais no tribunal, quanto foi julgado, quanto foi os baixados em 12 meses, processos pendentes totais, pendentes líquidos. Então, isso aqui é uma visão completa. Isso vale, é uma ferramenta que ela é útil tanto para ah, o gestor da unidade, aqui eu vou falar do magistrado, o magistrado que pode estar tanto em primeiro grau como em segundo, mas com a própria corregedoria, que ela pode é um painel que pode ser utilizado pela corregedoria. E o que se busca aqui, nessa elaboração desse painel, é que ele realmente seja uma ferramenta de utilização pelas servidores e magistrados do Poder Judiciário. Então, para além de transparência, para além de se dar se exibir para a sociedade como um todo os dados do Poder Judiciário, o que se quer com o Sirene Jude também é fornecer ao Poder Judiciário, aos órgãos do Poder Judiciário, um instrumento de gestão. E essa é, então, aqui que se busca, né? Todo o trabalho é nesse sentido, e vocês estão inteiramente abertos, estão inteiramente à vontade de qualquer crítica, qualquer ponto que tenha detectado de evolução, nos contactar para a gente chegar numa evolução, que é isso que se quer. Então, é um painel, o Sirinjude é um painel, também é um painel nosso, para o Poder Judiciário, o Judiciário buscando ali uma ferramenta, em vez de cada tribunal criar o seu painel, é buscar no Sirinjude aquilo que já tem e buscar sempre buscando sempre o aprimoramento. Aqui também é possível, o Sirinjude, ele permite fazer uma comparação. Aqui a gente tá fazendo uma comparação exemplificativamente com tribunais, né? Foi o Tribunal de Goiás, Tribunal de Mato Grosso, Tribunal de Mato Grosso do Sul, e aqui vem os dados, e essa primeira coluna aqui é uma média nacional de dados de casos novos, tempo de processo pendente, tempo de processo pendente líquido, de tempo até o primeiro julgamento. Então, tudo isso é possível a partir dos dados que o DataJude nos fornece, e a gente fazer essas comparações até para a gente situar como é que o nosso tribunal está em comparação com um tribunal de mesmo porte, um tribunal ou mesmo em âmbito nacional. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, até 3 unidades, que foi o escolhido aqui para fazer essa comparação. Então, temos essa tabela de dados, né? A gente pode pensar aqui nessa tabela comparativa do órgão julgador. É possível também fazer essa extração a partir de tabela para facilitar justamente assim, na perspectiva de facilitar o nosso dia a dia, facilitar aquele que está buscando no Sirene do Júri informações e que precisa dessa informação de uma forma mais fácil, que não precisa um estatístico entrar na base de dados para fazer coleta de dados, porque a ideia é que ele seja mais intuitivo, que seja um painel intuitivo que nos possibilite esse manuseio e essa coleta rápida das informações.
Bem, aí o outro ícone que existe também no Sirene Júri são os relatórios. A gente já passou pelo mapa, passamos pelos painéis, agora vem os relatórios. Aqui o relatório, o objetivo dele é apresentar os dados da área desmatada. Ele não, como já falei para vocês, eu não consigo trazer, eu não consigo, esse dado não é um dado, uma fonte de fontes do Poder Judiciário, do CNJ, são fontes externas, então a gente depende aqui da alimentação da produção do dado para que esse dado venha compor o Serenijúri. Então, esse da área desmatada, a gente está com um dado ainda de 2022. Então, é possível fazer, então, a gente faz essa ressalva. O Serenijúri, ele traz essa informação de que, embora a atualização que a atualização tenha sido feita em 23, mas se refere ao ano de 2002, e ele são dados do INPE. Então, aqui a gente pode também utilizar dados de Mundial da Federação ou de todo o país, na parte de relatórios. E como vocês podem ver aqui, voltando, fizemos uma seleção aqui do estado de Goiás, e para a gente visualizar aqui a questão do desmatamento, que tem a legenda embaixo, a gente vê a situação do estado em termos de desmatamento. Então, aqui, só adicional Filho de Goiás, são apresentados mapas com informações de quantidade de desmatamento em terras indígenas, em território quilombola, unidade de conservação, em florestas nacionais. Então, é tudo aquilo que está na base do INPE e em formato aberto, isso vem para o Serenijúri. Então, a ideia é sempre fazer essa integração de dados para a gente conhecer aquele que tem um processo para julgamento, e aí voltando novamente para os integrantes do Poder Judiciário. Aquele que tem um processo para julgar, ele conseguir visualizar de forma integral o território em que ele exerce a jurisdição. Então, um outro ponto que eu queria tratar é essa portaria conjunta que eu menciono aqui, que é a portaria 5 de 2021, ela determina que os tribunais e unidade do Ministério Público, ela foi específica para Ministério Público e Judiciário, eles informem, no momento da propositura da ação, o polígono da área de dano ambiental abrangida pela ação judicial. Então, esse trabalho depende, essa portaria de 2021, mas foi um trabalho que dependeu de uma atualização, de um ajuste nos sistemas processuais, para que o sistema processual estivesse apto a receber a informação do polígono relacionado à ação ambiental. Eu quis trazer para vocês isso aqui, porque isso aqui é de extremo relevo, eu não sei como é que está o TJ Goiás nesse trabalho de permitir que a sua plataforma de processo eletrônico, ele tenha este campo para trazer a informação do polígono da ação, do polígono a que se refere aquela ação judicial específica. E por que eu ressalto a importância dessa medida? Porque a partir do momento em que a ação judicial ela tem esse dado virá, e o DataJude já está preparado para receber o dado, esse dado virá para o DataJude e a gente vai levar o dado para o Serenijúri enquanto painel que reflete o dado do DataJude. Ora, quando nós tivermos isso no Serenijúri, a gente vai conseguir visualizar, por exemplo, uma comarca X, essa comarca X, ela vai ter, vamos dizer que ela tenha 1000 ações ambientais. A gente vai ter essas 1000 ações ambientais com seus devidos polígonos. E esses polígonos a gente vai conseguir identificar naquela comarca qual é a área judicializada na temática ambiental. Então, a gente vai progredindo a questão do dado, que eu acho que a gente chegou, isso é importante, que a gente defina, que a gente está trabalhando hoje uma mudança de realidade. O que é judiciário? Ele não está fazendo política a partir de achismo. Nós temos dados, e a gente trabalhando, os dados são trabalhados, e a partir das evidências, as políticas são desenhadas. Políticas são desenhadas e a gestão ela é implementada. Porque eu não consigo fazer uma gestão de uma unidade judiciária sem ter gestão.
Hoje, aquela figura do magistrado, que era um magistrado que ficava no seu computador, no seu gabinete, só julgando simplesmente os seus feitos, os feitos de sua competência, hoje não está mais adequado diante das exigências sociais. O que a sociedade quer de um magistrado é o magistrado gestor. Ele tem que ter noção da sua área de atuação, da sua unidade judiciária da qual ele titulariza, ele tem que ter a noção daquela área, ele precisa dar para ele conseguir dar uma resposta adequada. Eu tenho que saber qual é o meu acervo processual e a partir disso eu conseguir determinando todas as minhas medidas de gestão. Porque se eu não tem mais como eu trabalhar de uma forma individualizada, a gente sabe nossa sociedade é complexa e nós temos uma infinidade de conflitos decorrentes da própria complexidade social e os tratamentos precisam de adequação. Uma coisa é trabalhar com uma temática que eu possa resolver em lote, eu possa resolver de uma forma padronizada. Outra coisa muito diferente, eu tenho falado disso, é essas questões que são pormenores, que demandam uma customização, uma temática indígena que precisa de todo um aparato para, para atendimento da demanda, como que nós temos resoluções específicas na temática indígena, tem a questão quilombola, por exemplo, e questão das pessoas em situação de rua é outra temática que precisa de uma customização. Não basta a gente colocar num padrão a seguir, que a gente não vai conseguir o resultado que a sociedade ela espera naquela atuação do judiciário. Então, nessa perspectiva, a gente não pode, né, dessa exigência pelo dado, mas o dado, porque ele não é o dado pelo dado. Eu preciso do dado, porque para o dado eu preciso fazer, dos dados vem a gestão, dos dados vem o desenho de uma política judiciária adequada. Então, isso é fundamental. Então, eu queria trouxe essa questão da portaria conjunta, que está desde 2021, porque lá ela determina que tem o que ser feito, da necessidade de se fazer, de se incluir o polígono nas ações ambientais. Então, o Ministério Público, quando ele assina a portaria, que vem da resolução número 8. Resolução 8, que é conjunta, e depois que gerou a portaria 5. Então, a partir do momento em que o Ministério Público, e CNJ, CNMP e CNJ, eles editam essa portaria, eles estão anuindo com essa inclusão, estão assumindo obrigações para que haja essa inclusão desse dado nos nossos processos judiciais dentro da base eletrônica. Bem, então eu já estou caminhando aqui para o final. A questão de tudo que a gente está falando aqui é buscando uma gestão eficiente na temática ambiental, e assim, eu estou falando de um painel do Cirenjude, mas o CNJ hoje está trabalhando com vários painéis a partir da Tajude, nós temos um painel de estatística para ver outros assuntos, mas só que temática ambiental, pelo relevo que ela tem nessas últimas gestões do CNJ, ela tem um painel específico. Bem, então é aqui eu vou falar da meta nacional número 10, que significa identificar que ela tem como descrição identificar e julgar até 31 de 12 de 2024 35% dos processos relacionados às ações ambientais, isso para a Justiça Estadual, 35% dos processos relacionados ao direito das comunidades indígenas e 35% dos relacionados ao direito das comunidades quilombolas, distribuídas até 31 de 12 de 2023. Mas já ressalto a nossa grande dificuldade de identificar os processos das comunidades quilombolas e das comunidades indígenas, porque isso não está descrito como metadado do processo. Isso vai estar dentro de conteúdo, de documento, e que a gente não consegue ainda fazer uma raspagem adequada desse acervo, que não é desprezível. Quem está falando aqui de mais de 80 milhões de processos que compõem o acervo do Poder Judiciário. Tem que falar, então, vou falar também do Juízo Verde, que também é uma premiação do CNJ no âmbito das ações ambientais. Ele vai buscar a produtividade, além de boas práticas, ele vai buscar a produtividade dos tribunais na temática ambiental. Então, o índice de atendimento de demanda, ele é considerado aqui no Prêmio Juízo Verde, o prêmio que vai ser, cuja cerimônia será amanhã, juntamente com o balanço da sustentabilidade. Então, assim, isso tudo, quando eu falando do Cirenjude, para apresentá-lo como ferramenta
para acompanhamento de uma atuação do tribunal em todas essas vertentes de premiação o outro indutor, o de indutor, que são indutores, né? Como a meta também, a meta 10. E para finalizar, o prêmio CNJ de qualidade, que isso é um ponto de interesse dos tribunais. Então, tem um requisito específico de produtividade, que é a solução de ações ambientais, né? Então, fala do atendimento de demanda e o julgamento entre 2023, entre 1º de agosto e 1º de agosto de 23 e 31 de julho de 2024, os tribunais têm que julgar pelo menos 40% dos processos ambientais ingressados até 31 de 12 de 2020 e que não tinham sido julgados ou baixados até 31 de julho de 2023. Então, vocês podem ver que, ao mesmo tempo que o CNJ está tentando, num viés colaborativo, porque o CNJ ele está fazendo parte aqui do ecossistema do judiciário, ele faz parte de tudo isso, ele está buscando alavancar a gestão como um todo do Poder Judiciário, então ele induz a partir de metas, prêmios, mas ele também tenta fornecer ferramentas para contribuir para que o judiciário, para que os órgãos do Poder Judiciário, eles avancem, cheguem no melhor resultado para a sociedade, que é isso que justifica a nossa razão de existir. Então, o judiciário ele presta um serviço público, que é a prestação jurisdicional, e a partir disso, essa atividade pública exercida precisa ter uma aderência, precisa ser acolhida pela sociedade, que é para a gente entregar. Tem que fazer sentido o nosso trabalho. Bem, então, assim, eu termino a minha apresentação me colocando inteiramente à disposição do Tribunal de Justiça, e quem mais precisar, quiser interagir a respeito do Cyrene Jude, para que a gente evolua na ferramenta, evolua na perspectiva de transparência e gestão e ferramentas, tanto transparência como na gestão do acervo processual, e que a gente melhor atenda o que a sociedade espera do Poder Judiciário. Muito obrigada. Devolvo a palavra à Raquel. Muito obrigada, doutora Lívia. Excelente palestra. A ferramenta, como já havia dito no começo da palestra, eu já tinha estudado, já tinha analisado. Ela é de uma importância gigantesca para a tomada de decisão baseada em evidências, né, em dados, como a senhora disse, para o planejamento da política pública em si. E só um minutinho, desculpe. Alarme. E agradeço a presença da senhora. Com certeza nós iremos convidá-la novamente para participar de uma oficina explicativa, mais interativa para os nossos magistrados e para os nossos servidores e assessores que trabalham na atividade fim, na temática ambiental. Agradeço muito a presença. Informo que nós temos um kit que eu entregarei pessoalmente para a senhora amanhã, que estarei aí no CNJ para o evento do Balanço da Sustentabilidade e a entrega do Prêmio do Juízo Verde. Esperamos ansiosas esse momento, esperamos o ano todo por esse momento. Eu acredito que a doutora sabe que trabalhamos o ano inteiro, talvez, né? Pensando no desenvolvimento da política pública, mas esperando para ver se ela foi efetiva, como estão a atualização da nossa situação como Estado, como Poder Judiciário do Estado de Goiás e como um dos elementos desse sistema, desse ecossistema de justiça brasileiro tão importante e, como a senhora disse, tão sistêmico, né? Um impactando no outro, e as nossas fronteiras nas questões ambientais são sempre só fronteiras, eu digo, de símbolo, né? As questões ambientais, elas são capilarizadas, elas são dispersas, difusas, e é assim que a gente analisa aqui no Tribunal de Justiça. Mais uma vez, em nome do presidente, desembargador Carlos França, da doutora Lídia e de todos aqui do tribunal, eu agradeço muito a sua presença e conto com ela em breve. Muito obrigada, Raquel. Estou inteiramente à disposição. Obrigada.
Agora eu chamo a doutora Versilene. Eu vou ler o currículo da doutora Versilene mais uma vez, que eu acho importantíssimo. Espero, desculpe, doutora Lívia, espero que a sua presença aqui para a palestra da doutora Versilene, que é quilombola, Calunga de Cavalcante, advogada, doutoranda em Direito pela UNB, graduada em Direito e mestre em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás, UFG, diplomada em Estudo Internacional em Litígio Estratégico em Direito Indígena Afrodescendente pela PUC do Peru, Pontifícia Universidade Católica do Peru, coordenadora do Jurídico da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombola, CONAC, associada da Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros, ABPN, fundadora da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Quilombolas, RENAC, e coautora do livro Mulheres Quilombolas, Territórios de Existência Negras Feminina. Eu agradeço muito a sua presença, doutora Versilene. Como já disse, aqui nas nossas conversas, é uma honra e nos enriquece muito a sua fala. E não vou me alongar, porque eu acredito que a senhora tenha muito a nos entregar. Seja bem-vinda e fique à vontade. Se precisar de algum auxílio para compartilhar sua tela, só nos avisar. Obrigada, Raquel. Bom dia a todos e todas. Gostaria, primeiramente, né, de agradecer o convite para estar aqui presente, né? Sei que, enfim, é uma temática extremamente importante, principalmente no momento que a gente vive, no Sul, mas a gente não pode esquecer também dos outros momentos que a gente já passou, né? Inclusive, o Calunga já passou por um momento extremamente difícil em decorrência das mudanças climáticas. Bom, gostaria, e aí agora, né, agradecer aqui o Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pela iniciativa de realização da Semana do Meio Ambiente, que é uma temática extremamente importante para nós quilombolas. Como foi dito, eu sou de Calunga e a gente em Calunga tem sempre trabalhado muito na preservação do território, seja para os presentes e para os futuros. Agradecer também ao desembargador Amaral, e a Raquel Amorim, né, pelo convite de estar aqui falando desse tema na perspectiva Calunga, né, trazer aqui essa abordagem Calunga, que eu acho que, para mim, é muito difícil também falar de Calunga, é, de uma temática de Calunga, de uma temática que perpassa não só Calunga, mas também várias comunidades quilombolas de Goiás e também do Brasil, né? E aí, em nome da cumprimentar a doutora Lívia pela apresentação, né, pela palestra, em nome dela, cumprimentar todos os presentes. Dizer que também que bem interessante o que foi trazido pela doutora Lívia, a gente aqui também, pela CONAC, tem trabalhado muito, bastante nessa questão dos dados referente à temática quilombola, né? Porque uma das grandes dificuldades nossas hoje, inclusive no sistema de justiça, é justamente a inexistência de dados referente à população quilombola no sistema, né? Então, acho que trazer esse panorama com relação à questão ambiental, ela é muito importante, tendo em vista a importância da população quilombola, dos povos comunidades tradicionais, na proteção, e aí na proteção do meio ambiente, influência aí na questão da mudança climática. Bom, como disse inicialmente, né, é complexo falar de Calunga sem trazer esse panorama mais geral também, né, do que as comunidades quilombolas do Brasil. Hoje, acho que nós, e aí são dados muito feliz, né, porque a gente hoje tem dados oficiais do governo com relação à população quilombola, que é uma luta que nós, quilombolas de Calunga, de quilombolas de todo o país, vem buscando, né, junto ao governo desde o ano de 2010. E finalmente a gente teve aí o primeiro censo quilombola, é, que constatou que estamos hoje, né, em mais de 5.972 localidades no Brasil,
distribuído em mais de 1.672 municípios, né? E para tratar dessa questão climática, né, é importante observar que o modo de vida das comunidades está relacionado, né, com a natureza, com a biodiversidade, e baseia-se em práticas ancestrais de preservação e cuidado do território, né? Assim como o Calunga tem feito ao longo da sua existência, né? Calunga é um dos territórios de Goiás, território quilombola de Goiás, e o primeiro, né, a ser reconhecido ainda na década de 80, por meio do Estado, por meio de uma política, da legislação, da Lei Complementar 19, né, que reconheceu o território Calunga. Eu não vou fazer nenhuma projetar material, não tive muito tempo para fazer isso na correria aqui do dia a dia, todo dia uma demanda diferente. E queria trazer aqui mais um aspecto muito político, né, da luta e trazer exemplos também de como que é a luta e como que o racismo ele se manifesta nas ações políticas dos poderes, né, aonde que deveriam efetivar direitos, que deveriam cuidar de direitos, porque a nossa parte a gente costuma fazer. Às vezes vai sair algumas coisas atravessadas, outras não, mas a gente vai construindo aqui. E o intuito aqui é mesmo de construção, de trazer essa, vamos dizer assim, essa questão do ponto de vista do território, do ponto de vista de quem está no território, de quem vem experimentando todas essas questões a partir de um olhar de quem realmente sofre os impactos, né? Bom, as comunidades quilombolas, elas têm um conhecimento, né, de tecnologia, de práticas, que são desenvolvidas em profunda conexão com o território, né, e que podem contribuir para a transformação desse contexto de crise, e vem contribuindo, né. A última pesquisa, agora recente, do Mapa Bioma, evidenciou que um dos maiores, aonde se tem maior preservação de matas nativas no Cerrado, são em territórios quilombolas, né? Então a gente tem que olhar para essas comunidades com essa visão, porque também somos e hoje com dados, né? Porque antes a gente falava sobre isso e não tinha dados para a gente apresentar para o governo, apresentar para as esferas públicas no sentido de que estamos lá e que a gente está fazendo o nosso trabalho de preservação. Bom, e esse modelo de gestão ambiental e as comunidades produzem, ou seja, tem o seu modelo de gestão ambiental. E hoje no Calunga a gente costuma muito dizer que a gente tem um modelo que ele está intrinsecamente ligado, tem um modelo tradicional e também um modelo que ele é muito ligado ao modelo da legislação tradicional brasileira, né, que é o Código Brasileiro de Meio Ambiente. Então, a gente busca hoje, como o Calunga ele vive, são a maioria das questões tratadas dentro de Calunga, os Calungas são de preservação, de manejo do território, elas são sustentáveis, ele exige também aí muita orientação também dos órgãos do poder executivo, né? E aí a gente vem tendo um trabalho bastante produtivo no sentido de formativo também, de conhecimento tradicional, conhecimento não tradicional, de como fazer essa preservação, né? E aí veio, há muito tempo a gente já vem construindo a questão das brigadas dentro do território, que hoje a gente tem uma brigada específica no território Calunga que cuida muito bem dessa questão. O território, em razão desse trabalho ambiental, também foi reconhecido enquanto território pela ONU, enquanto território TICA, né, território de preservação ambiental, território tradicional de preservação ambiental. Então, esse trabalho, ele se deve muito não às esferas públicas, mas sim a um trabalho gigante da população calunga, do povo calunga, que tem contribuído para isso. E que tem enfrentado muitas dificuldades nesse sentido também de fazer essa contribuição e essa preservação, em garantir, né, esse território, esse meio ambiente equilibrado também, que é um direito constitucional. E esse modelo de gestão baseado na proteção do meio ambiente, ele também está baseado muito na culturalidade, nos valores ancestrais, né, dos nossos modos de viver e de reproduzir dentro do território, a atividade de agricultura familiar, né, extrativista, pesqueira, que são práticas sustentáveis que contribuem para o cuidado do meio ambiente e para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa, né? Em razão disso, nos últimos anos, né, a gente tem passado, e aí, principalmente em relação a essa discussão do meio ambiente, a gente vem passado
por várias questões relacionadas a, a, ao território, né? Ou seja, de agente de especulação dentro do território, especulação sobre crédito de carbono, mercado de carbono. E isso tem feito com que aumente, e aí a questão do garimpo ilegal dentro do território tem feito com que aumente-se ainda mais o nível de conflitos dentro do território Calunga. E garantir que e garantir, né, a segurança desse território é garantir a titulação do território da comunidade Calunga, né? Foi a primeira do estado de Goiás a ser reconhecida, mas até hoje, após, enfim, desde a lei complementar de 90 até a Constituição Federal, não foi possível. Só um minuto. É, Então, não se foi possível ainda a gente finalização, né, por parte do governo federal, do governo do estado de Goiás, a titulação por inteiro do território Calunga. E em razão disso, hoje o território enfrenta grandes conflitos, né, e conflitos socioambientais ocasionados por pessoas não Calunga que adentram o território ou pessoas que têm propriedade dentro do território Calunga e que fazem grandes desmatamento ou concessões ou comodato para empresas fazerem desmatamento dentro do território. Então, é uma temática delicada, mas que a gente precisa tratar e ter esse olhar específico com relação a esses conflitos, né, dentro do território, que muitas vezes acabam gerando aí impacto gigantesco na vida das pessoas que estão da comunidade Calunga, né? A gente hoje tem vários aí trazendo alguns exemplos, né, de situação dentro de Calunga. É, é, Temos situações, a exemplo de casos de pessoas que estão não Calunga, que têm posse, né, ou seja, construíram em local de proteção ambiental dentro do território. A gente tem decisões determinando a retirada dessas pessoas de dentro do território, mas não consegue fazer isso, né? A gente hoje tem várias situações de garimpo ilegal dentro do território. Por mais que a gente tenta ter uma gestão sobre isso, são propriedades privadas que cedem espaço para garimpo, para empresas de garimpo fazer esse tipo de, de, de empreendimento dentro do território. E outras, ou, em casos mais assim, que tem que ter um diálogo com as lideranças dentro da comunidade, a gente tem situação. Hoje, a AQK, que é a Associação Quilombo Calunga, que cuida da gestão territorial, tem uma comissão de projetos e são inúmeros os projetos que a gente recebe com relação a empreendimentos, com relação à intervenção ambiental dentro do território. E por mais, quando você tem uma negativa da associação para que esses empreendimentos não aconteçam no território, há uma captação de lideranças no sentido de empresas tentarem captar lideranças para para fazer essa aproximação, né, e instalação de empreendimento dentro do território. Então, o que a gente está tratando hoje com relação a toda a temática ambiental, e aí especificamente do racismo ambiental, que a gente olha, é a invisibilização, é o fechar dos olhos, né, que por muito tempo o Poder Judiciário, a gente sabe, fechou os olhos e ouvidos, né, para a questão Calunga, com relação a essas violações, com relação ao racismo ambiental, é, e violações de direitos dessa população. E aí eu falo não somente de Calunga, né, mas também de outros quilombos e também de forma geral. O sistema de justiça fechou os olhos para isso, né? E acho que não sei qual foi, enfim, e que tem uma responsabilidade, né? Já que o poder executivo não consegue cumprir com a determinação legal de proteção e de garantia de direitos a essa população, né? Então, o Poder Judiciário, ele tem que agir nesse sentido. E quando ele não age, ele acaba legalizando e perpetuando a situação de mais violência dentro do território. Então, por muito tempo se fechou os olhos para isso. Hoje, em decorrência também muito da busca da associação, do movimento quilombola, a gente tem hoje uma iniciativa muito bacana dentro do território Calunga,
e aí, que é vinda hoje do Tribunal de Justiça, né, que é o projeto Raízes Calunga, que é uma iniciativa do Poder Judiciário do Estado de Goiás, e que constituiu um GT também para que a população calunga pudesse participar dessa iniciativa. A gente vem fazendo essa construção ainda com algumas gargalos que a gente precisa ainda construir, mas são muitas coisas. E quando a gente olha e a gente tenta trazer isso para o ponto de vista do Poder Judiciário, e aí doutor Ronaldo, que vem tocando muito trabalho, junto ao tribunal, junto ao GT, a gente observa, tipo assim, talvez muito do desconhecimento, né? E muitas vezes o fechar dos olhos para situações como não acesso à saúde, como a precariedade na situação da educação, como do transporte calunga, né? Que por muitos anos, né? Isso são falas assim que a gente ouve, muitos anos a gente fechou os olhos para aquela situação de Calunga ser transportado em Pau de Araras, sendo que tem possibilidade. E aí não é porque não tem possibilidade dos Calungas ter um transporte, uma melhoria de transporte, uma melhoria da qualidade, de vir para a cidade, para acessar benefício, para acessar a questão de saúde. Porque se não tem um posto de saúde, não tem atendimento de saúde na comunidade, tem que vir para o município. Então, por muito tempo, se fechou os olhos para essa situação precária de extrema vulnerabilidade, de situação de violência de um povo que por muitos anos foi violentado. E quando se olha para isso, as pessoas, é inacreditável a situação quando você vê aqui no pleno Centro-Oeste, em 2024, a comunidade andando de pau de arara sem nenhuma situação, sem garantia de segurança nenhuma, da comunidade para o município, né? Então, como que a gente não falar sobre racismo, né? Como não falar sobre racismo, e principalmente racismo? E quando a gente fala de racismo ambiental, especificamente no recorte Calunga, a gente não está falando somente das questões ambientais, a gente está falando da negação de uma política estruturante dentro do território, de acessar política importante e de que enxergar os calungas como um empecilho para a política pública, como um empecilho gigante, sendo que o que a gente tem é a contribuir para a sociedade brasileira, sem olhar as contribuições que a gente já deu para a sociedade brasileira. E aí eu nem vou falar, né, da construção do Brasil, porque aí já estou abrindo muito, né, mas olhar para o Calunga enquanto pessoas que têm muito a contribuir para o estado de Goiás, uma perspectiva ambiental, mas que são muitas vezes a questão racial impede esses calungas de estarem nesses espaços, de contribuir nesses espaços, né? E uma questão muito interessante do Poder Judiciário, que eu sempre digo, quando o Poder Judiciário fecha os olhos, inclusive para decisões que são descumpridas pelo poder Executivo. Você tem uma política gigante que precisa ser implementada, mas, ao mesmo tempo, você tem ações, você tem determinações judiciais e que não são cumpridas pelo Poder Executivo ou pela pessoa que tem a obrigação ali de fazer ou de não fazer. Então, de qual é a responsabilidade do Poder Judiciário, do sistema de justiça de forma geral, nesse contexto de mais violência? Como que a gente pode trabalhar para construir um ambiente mais saudável, um ambiente não racista, né? E que proteja essas comunidades que muitas vezes não têm a quem recorrer, né? Somente a nós. Então, e que muitas vezes são criminalizadas, né? E eu falo sempre, dialogo em alguns momentos com representantes do Poder Judiciário, a doutora Úrsula, que vem fazendo um trabalho gigante em Calunga, de que como os Calunga também pode reconhecer no Poder Judiciário um órgão que garante direitos, não só de punição, porque foi isso que o Poder Judiciário, o sistema de justiça sempre fez, e foi isso que internalizou-se nos territórios negros, nas comunidades quilombolas, que o Poder Judiciário, o sistema de justiça, tem que ir lá para punir e não para dar uma garantia legal. Então, a gente precisa muito desconstruir. E essa aproximação que o projeto Raízes pretende se fazer dentro do território Calunga, para a gente é uma iniciativa muito, muito louvável, muito gigante, no sentido de desconstruir um pouco desse imaginário do nosso povo sobre o sistema de justiça enquanto um sistema punitivo, e não um sistema que garante direitos também, né? E aí, nesse sentido,
a gente vem tentando construir também, né, e olhar para essa. E aí, quando a gente fala do projeto Raiz, a gente tem um contexto muito gigante, que é olhar para essa política estruturante, que é uma política que não foi garantida, que deveria ser garantida pelo Poder Executivo. E hoje o projeto Raiz tenta também construir isso a partir de um diálogo também, de dialogar com o Poder Executivo, porque, querendo ou não, né, a gente tem sempre aquela intervenção que o Poder Judiciário não pode intervir no Poder Executivo, mas o Poder Judiciário ele pode construir, fazer uma construção dialogada com o Poder Executivo, com as comunidades, para aperfeiçoamento, né? E para que a gente consiga aí também construir um ambiente saudável e também seguro, livre de racismo ambiental, né? Porque os calungas também sofrem com os impactos dos empreendimentos, né? E a gente precisa ter isso. Outra problemática que a gente tem muito dentro do território é que a maioria dos desmatamentos que acontecem não são feitos por calunga. Mas quando um calunga resolve tirar uma madeira para construir sua roça, construir sua casa, ele é criminalizado. Então, de que forma que o Poder Judiciário também pode contribuir ou pode estar resguardando nesse sentido? Por quê? A gente hoje tem o que a gente chama de um regimento interno dentro do território calunga, que é um instrumento normativo próprio da comunidade para resolução de conflitos internos, né? Mas a maioria dos conflitos, eles são conflitos ocasionados por pessoas externas. Como que a gente pode lidar com isso, né? E acho que esse diálogo com o Poder Judiciário tem feito nós refletir sobre muitas estratégias de como ter essas iniciativas, de como cuidar nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem iniciativas que precisa ser cumprida e precisa ter um olhar mais atento também, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Judiciário. Acho que a questão primordial de Calunga é justamente a titulação dos territórios, a plena titulação, porque você precisa da titulação para garantir a saúde, você precisa para garantir melhoria da qualidade na educação, garantir segurança alimentar. Por quê? Porque para você e aí eu costumo, minha briga muito aqui é que garantir segurança alimentar não é viver de política assistencialista, né? Garantir segurança alimentar é você garantir o território e meio para que aquela população produza. Acho que a política de cesta básica ela é extremamente importante em contextos extremos, né? Mas é preciso garantir essa política de produção. Então, e além disso, garantir segurança territorial, né? A segurança territorial ela é extremamente importante para que você garanta a política pública dentro do território, e garanta a segurança da população, para que as pessoas, a comunidade possa plantar sem correr o risco de aumentar os conflitos. A gente, final do ano, chega meado de agosto, setembro, outubro, a gente aumenta a demanda de recebimento de denúncias relativa a conflitos, por quê? Porque tem propriedade privada dentro do território que não aceita que a comunidade produza. Já tem propriedade que a pessoa, posseiro também dentro do território, que entra em conflito com, que não é calunga, que entra em conflito com calunga. Então, de que forma que a gente pode olhar para isso e não dizer que isso não é um racismo ambiental? Ontem mesmo eu estava aqui no trabalho e recebi uma enxurrada de demandas, né, vindo de uma única comunidade, porque a gente trata de calunga de Goiás, né, mas a gente sabe que tem calunga no Tocantins. O povo calunga ele também está no Tocantins, no município de Arraias e de Paranã. São da mesma família, ou seja, o que separa ali é a divisa e o Rio Paraná, né, que separa essas famílias. Então, uma demanda ambiental também, no sentido que você tem uma. E aí eu vou trazer o exemplo para contextualizar. Você tem uma fazenda que ela foi desapropriada, está esperando indenização do INCRA, e aí as famílias estão plantando dentro dessa fazenda, construíram e foram denunciadas por uma terceira pessoa que se diz proprietária da mesma fazenda por infrações ambientais. Então, como que a gente chega a uma conclusão nesse sentido, né? A pessoa não há uma análise do poder judiciário, da cadeia e não sei, enfim, qual seria a função, mas uma análise da cadeia dominial do imóvel para saber se realmente essa pessoa é proprietária. A gente tem fazenda no Goiás, em que se tem 17 donos
como que a gente vai conseguir? E aí tem um recurso empenhado para pagar a indenização pela desapropriação, mas não se sabe quem é o dono da fazenda. Então, como que a gente se chega a um consenso comum, seja do Poder Executivo, do Poder Judiciário, nesse trabalho, para que a gente construa, para que a gente chegue a uma solução e que realmente garanta o direito a essas pessoas que estão lá há muitos anos vivendo uma situação de conflitos. Então, e aí, quando você chega para dialogar sobre uma situação ambiental onde quem são penalizados, na maioria dos casos, são os calungas, é preciso ter uma sensibilização também do magistrado, né, enfim, das pessoas, das operadoras do sistema de justiça que estão ali para atender, que estão ali para prestar essa assistência, que na maioria das vezes não tem, né? E muitas das vezes as pessoas que vão para saem da comunidade aí, eles vão direto que é a promotora para procurar apoio, porque não tem aonde recorrer, né? Como também a gente sabe que o Calunga não tem assistência da Defensoria Pública nesses estados, né, nesses municípios, como que a Defensoria Pública, como que o Poder Judiciário também pode garantir às comunidades quilombolas, e aí não só de Calunga, mas também do estado de Goiás, essa assistência da Defensoria Pública, sendo que as defensorias públicas estão nas grandes regiões metropolitanas e não estão nos municípios, que realmente é onde estão as comunidades quilombolas. Então, são questões que a gente vem suscitando e vem buscando. Me recordo que a gente já fez uns 2 ofícios já solicitando assistência da Defensoria, porque as pessoas querem orientação jurídica, mas não conseguem encontrar essa orientação jurídica. Então, a gente tem nesse projeto também uma esperança de que a gente possa avançar nesse diálogo no Estado, com as defensorias também, nessa possibilidade de chegar a ter uma forma de atender também essas populações que estão depois dos municípios, né? Porque os municípios ali nas zonas urbanas. Cavalcante é o mais famoso porque é o sexto município maior, é o sexto maior município do estado de Goiás e que é um município que tem um índice de DH muito baixo. Então, como que a gente pensar nesse índice e não pensar que ali existe uma política estruturante de um racismo que exclui completamente aquela população por se tratar de uma população majoritariamente negra dentro daquele município ou dentro do território. Então, esse olhar que a gente precisa construir de pessoas, e aí eu costumo de pessoas não negras, é o olhar da gente entender que a gente está numa posição de privilégios e precisa olhar para essa população, se colocar no lugar como que seria se fosse. E eu muitas das vezes tento me colocar em várias situações para entender qual é o pensamento das pessoas quando você exclui ou deixa de prestar uma política pública, uma população negra que está ali, que necessita e que não tem essa mesma acessibilidade da política que realmente deveria ser garantida. E aí eu não sei se ainda estou em tempo, mas também já querendo finalizando, porque eu gostaria muito de deixar aberto também para as perguntas, né, porque eu acho importante que as pessoas também suscitem perguntas com relação a todas as questões que são trazidas com relação. E essa relação da gente tratar racismo ambiental e aí eu me misturo todo, racismo ambiental com racismo estrutural, porque para mim são estão relacionados, né? Porque não tem como acontecer um racismo ambiental se você não tem aí uma estrutura racializada, uma estrutura que nega direitos básicos a uma população específica, né? E a gente precisa ter esse olhar para essas populações e a população calunga e parar e aí eu costumo muito de dizer, inclusive para os nossos apoiadores, parar de olhar para a população calunga como se eles fossem pobrezinho, ai, tadinho deles, com essa noção de coitadinhos, né? Porque não é isso que a população calunga é. A população calunga ela é um povo resistente. A gente resistiu por muitos anos àquela situação e sobrevivemos. Então, somos comunidades de sobreviventes e somos comunidades fortes. Tanto forte que hoje o nosso território ele sobrevive porque a gente está lá nessa proteção. Então, é importante que os nossos companheiros, os nossos apoiadores, que o Poder Judiciário, que o Poder Executivo entenda sobre isso, né? Que a gente não é coitadinho, que a gente não está nessa posição, que a gente somos vencedores, lutadores e que resistimos ali. O que a gente precisa é da efetivação da política pública, da garantia constitucional, que é garantida a todos, né? Porque, como bem dizia Nego Bispo, né?
Nego Bispo foi um grande pensador quilombola, que mesmo se queimar nosso povo, mesmo queimando nosso povo, queimando nossa ancestralidade, a gente ainda vai sobreviver, porque os nossos, os nossos costumes ainda serão e serão transmitidos, nosso modo de vida ainda será transmitido em nossas memórias, de geração a geração. Então, em suma, é importante a gente ressaltar que é preciso se criar esse entendimento do quilombo, da comunidade calunga, não apenas como um lugar de fuga, como um lugar de pessoas que precisam de ajuda, o que precisa é de efetivação de direitos, precisa de que o direito que é garantido a todo cidadão seja garantido também à população calunga que estão lá na zona rural. É, Porque a gente precisa desconstruir essa prerrogativa de que o lugar quilombola é o lugar de fuga, como foi construído na época colonial, mas construir um entendimento, construir um segmento de que compreender que as comunidades quilombolas calungas são agentes, são pensadores, são agentes promotores, são agentes que contribui para a ciência, contribui para a construção de tecnologias e que podem ir gestar um território, construir essa gestão desse território, construir riquezas, produzir riquezas, sem que precise pessoas de fora causar situações de conflitos, sem que precise construir empreendimentos dentro do território, sem que precise invisibilizar situações de violências ali dentro do território. Então, entender um pouco sobre Calunga também entender sobre isso, né? Entender sobre a resistência de Calunga, entender que Calunga não é só o engenho, não é só a região do Vão do Moleque, não é só a região do Vão de Alma, não é só a região de Rio dos Bois, de Contendas, de Ribeirão, mas entender que Calunga é um povo, e o povo Calunga, ele resiste, seja em Cavalcante, no município de Cavalcante, de Terezinha, de Arraias, de Paraná, no Tocantins, e também nas grandes regiões metropolitanas, porque muitos de nós precisamos sair dos nossos territórios para que a gente acesse uma política que não tem no território. E quando a gente sai, a gente tem um outro problema, que é outro problema, sim, muito discutível, que é a negação da sua identidade enquanto calunga, né? Que é o mesmo que acontece com os nossos companheiros indígenas quando saem da aldeia. Ah, mas você não está na aldeia, você não é indígena, você não é calunga, você não é indígena. A gente tem uma discussão, você não é calunga, você não é quilombola. Então, a gente tem uma discussão muito grande e é uma confusão muito grande também. Inclusive, eu venho escrevendo muito sobre isso, né? A gente vem discutindo bastante sobre essa questão da identidade étnica quilombolas, para que isso se torne possibilidade, parar de discutir isso quando se busca uma política pública de um calunga, de um quilombola que não está no território, mas que tem vínculo com o território, né? E nós, calungas, já decidimos, né, que os calungas devem ter vínculo sanguíneo e cultural com a comunidade para ser considerado calunga. Então, são questões ainda que a gente discute muito e que trazem muito conflitos, mas são questões que a gente vai construindo ao longo dessa resistência de muitos anos. É isso, muito obrigada e encerro por aqui. Para maiores contribuições, fico à disposição. Muito obrigada, doutora Versilene. Como já havia dito antes, de uma riqueza sua fala para a gente, para o Poder Judiciário como um todo, com certeza é a visão da política do desembargador Carlos França, nosso presidente, é acolher e levar essa iniciativa do Projeto Raízes à frente de uma forma sistêmica e estruturante, como a senhora falou. Nós aqui, nós não tivemos perguntas, mas tivemos muitas manifestações parabenizando ambas as palestrantes. Uma delas é do Dr. Emerson, que informou que os calungas têm sofrido muito também pelo racismo ambiental, e a senhora deixou registrado isso com dados e com informações precisas a respeito da questão. Eu agradeço muito a participação das palestrantes. Colocamos aqui
Agradeço em nome da doutora Lídia, em nome do desembargador Carlos França, nosso presidente, e colocamos o Tribunal de Justiça de portas abertas, tanto para o CNJ, no que for preciso, doutora Lívia, e tanto para a associação e para a senhora, doutora Versilene, que vai nos colaborar tanto, que vai colaborar tanto com a gente no projeto Raiz, tenho certeza. Mais alguma consideração, doutoras? Alguém alguém do evento gostaria de fazer mais alguma pergunta para as palestrantes? Então, eu agradeço a participação de todos e de todas. Eu gostaria de só te fazer umas Sim, palavras doutora finais, Lídia Raquel. voltou. Que Eu bom. estava aqui acompanhando a fala da doutora Versilene. Raquel, eu interrompo Bem-vinda. ou não? Ou já Não, pode de me jeito nenhum, passar? Ah, doutora. Pode ótimo, tá sim. certo, eu agradeço. Eu queria só deixar aqui registrada a nossa imensa satisfação e a grande responsabilidade que recebemos, as palestras, as falas tão enriquecedoras das nossas duas palestrantes, grandes mulheres que recebemos hoje aqui no nosso Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a doutora Lívia Pérez, nos abrilhantando aí com a explicação sobre essa ferramenta, a importância da ferramenta Sirene Jude, né, para a execução dos nossos trabalhos nessa área ambiental e o foco, né, dessa parte quilombola, realmente muito enriquecedor. Eu agradeço imensamente, doutora Lívia, a sua disposição de estar aqui conosco nesta manhã. E, doutora Versilene, também, eu fico muito feliz de receber essa fala, realmente também de grande importância para esse projeto que nós estamos aqui desenvolvendo no Tribunal de Justiça, né? Sou capitaneado pelo nosso presidente, desembargador Carlos Alberto França, e essa preocupação que nós temos, né? Justamente, doutora Versilene, de mantermos esse diálogo entre o Poder Judiciário, Poder Executivo, nós precisamos estabelecer esse diálogo, um diálogo harmônico, né? Então, assim, são poderes que são independentes, mas a gente tem que estabelecer essa harmonia, e essa harmonia a gente estabelece mediante esse diálogo, e isso a gente tem buscado nesse projeto Raízes Calunga. É muito importante, né, essa questão também da desconstrução da visão que os calungas eles têm de que o Poder Judiciário tem apenas o sistema de justiça como um todo, né, doutora Versilene, tem esse viés de trazer a ideia apenas de um sistema punitivo, e não é essa a ideia. Então, o projeto Raízes Calunga é justamente buscar a efetivação de direitos ligados à justiça, direitos de cidadania, né, que inclui saúde, educação. Então, aquilo que o Poder Judiciário puder colaborar nesse diálogo com o Executivo e diálogo também com as comunidades, né, como a doutora Versilene falou, de necessidade de se ouvir, né, os calungas. Então, nós estamos nesse movimento, né, de ouvirmos, e por isso a fala das nossas duas palestrantes de hoje realmente trazem um enriquecimento para esse trabalho que estamos executando, e tem tudo a ver com essa Semana do Meio Ambiente, tem tudo a ver com o projeto Raízes Quilombolas. A senhora até falando sobre a necessidade que os quilombolas têm de buscar uma orientação jurídica, né? Então, a necessidade de uma defensoria pública estar ali presente. Nós estamos aqui em tratativas para estabelecermos um termo de cooperação com a Defensoria Pública do Estado de Goiás, e nós rogamos, né, que essas tratativas elas alcancem êxito, porque os nossos pontos de inclusão digital, que já estão atualmente instalados em Teresina de Goiás, em Engenho 2, deixa eu lembrar aqui, Vão do Moleque, e Vão das Almas, né? Nós temos esses PIDs já instalados, em breve teremos em São Domingos e São José, e estamos estudando a expansão de outros pontos de inclusão digital, que são justamente esses espaços, né, que os quilombolas, os cidadãos, eles terão de acessar o sistema de justiça, e não só aqueles operadores do sistema de justiça, mas também outros serviços de cidadania, né? Então, é essa aproximação do judiciário do cidadão. Então, nós rogamos que a Defensoria Pública e outras instituições, outros órgãos também possam utilizar esses espaços de pontos de inclusão digital para levarem esse serviço para a comunidade, e assim a gente garantir cada vez mais a efetivação de direitos, né? Então, eu queria aqui deixar os meus agradecimentos às duas palestrantes, e essa disposição de vir aqui nos
compartilhar, né, para poder trazer essas experiências, esse entendimento que vocês têm sobre o tema. E agradeço aqui em nome do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Alberto França. Muito obrigada. Doutora Lídia, você me permite dar uma palavrinha pelo que a doutora Versilene colocou? Claro. Brilhante apresentação dela, e eu acho que e algumas chamadas ao judiciário, acho que são de extremo relevo. Essa questão do cumprimento da decisão judicial, a situação ela é complexa porque eu vou falar no lugar de uma juíza federal. Eu sou juíza federal da primeira região, então, com todas as nossas dificuldades, e que com certeza a questão quilombola ela vai ter algum reflexo também no segmento da justiça federal. Então, fizemos uma pesquisa ano passado aqui pelo CNJ e foi detectado que nosso um grande gargalo é exatamente no cumprimento da decisão judicial. As nossas decisões, elas são complexas, elas vão ter uma interferência, tem interferência em política pública da União, e na hora de cumprimento disso, o grande gargalo e a grande insatisfação, uma outra pesquisa também do CNJ-FED, tratando da percepção que o cidadão tem do Poder Judiciário, exatamente a sua colocação. É essa falta de compreensão judicial, a falta de efetividade. O nosso território, hoje fala de primeira região, ele é muito extenso, e aí na hora de cumprimento, a gente precisa de articulação. Então, só uma atuação cooperada, uma cooperação interinstitucional que a gente vai atacar exatamente esse ponto que a senhora coloca. Eu acho que é um ponto de preocupação, isso já foi desanuviado. Os holofotes estão para a efetivação da pressão judicional. Eu acho que é que a gente caminhar, que a gente precisa de estabelecer estratégia para termos acho que um diálogo interinstitucional, isso é fundamental, e trazer, inclusive, como foi como a doutora Lídia coloca, a comunidade diretamente interessada. Não dá para falar, não dá para falarmos hoje de território quilombola, de território indígena, sem trazer os devidos interessados para esse processo dialógico. Acho que é o processo judicial que se busca, é o processo justo, é um processo dialógico que a gente discute e que a gente chegue numa decisão que melhor se adeque àquela realidade. Porque é muito fácil a gente ficar num gabinete, o conflito nos é posto, e a partir dali uma sentença, uma decisão judicial sobrevém, às vezes totalmente descolada da realidade daquele que provocou o próprio judiciário. Então, acho que é uma construção. E acho que a gente está aberta a isso. A CONAC, ela faz parte, acho que ela faz parte do Observatório de Direitos Humanos aqui do CNJ, né, doutora? Então, vamos construir, eu acho que é um caminhar que se abre para a gente fazer essa construção. Eu acho que a solução, quando ela parte de uma construção coletiva, a gente vai chegar no melhor resultado. Estamos à disposição por aqui pelo CNJ também. Fique inteiramente à vontade, se precisar de alguma coisa de nos provocar, estamos por aqui. Obrigada, doutora Lívia. Doutora Versilene, quer fazer alguma consideração? Primeiro, eu vou passar a palavra para a doutora Priscila. Doutora Lívia e doutora Versilene, a doutora Priscila, ela é juíza aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e além de juíza, ela é presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça também. Doutora Priscila, está com a palavra. Obrigada, bom dia a todos e todas aqui presentes, Raquel, né, que conduziu tão bem, doutora Lídia, que, né, não mediu esforços para que esse evento também acontecesse, e doutora Lívia, do CNJ, Versilene, da CONAC. As palestras foram extremamente importantes, foram muito esclarecedoras, foi uma manhã, assim, que eu saio enriquecida. E eu quero também tocar num ponto que a doutora Lívia tocou agora por fim, que é essa questão que nós trabalhamos muito na Comissão de Inclusão e Acessibilidade, que é o nada sobre nós sem nós. Ou seja, nós temos que ter esse diálogo mesmo, é imprescindível para que a gente consiga atuar de uma melhor maneira, né? E eu quero compartilhar com vocês também que a primeira comarca em que eu atuei, logo que eu passei no concurso, foi Cavalcante. Então, eu tenho um carinho muito grande. Quando surgiu essa questão de nós irmos para lá, os juízes, presencialmente, que vai ter todo agora a partir de julho, né? Corregedoria, presidência, eu senti, assim, no meu coração que eu quero ir lá. Eu já me voluntariei e quero muito participar e ver, 10 anos depois, como é que está a comunidade, né? Que desde na época que eu assumi, né? Nós tentamos fazer o possível lá para melhoria, mas eu vi a preocupação
que o povo tem, a comunidade. Eu fiquei lá 9 meses mesmo com a questão ambiental, com a preservação da cultura e com a resolução dos problemas também, que eles entendem que não sejam corretos. Então, eu me sinto assim, um pouquinho, uma parte de lá, que eu levo sempre no coração, que foi minha primeira experiência como magistrada, e quero ir muito agora, com mais experiência, né, com um olhar melhor, para poder contribuir cada vez mais. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Estamos juntos e estou à disposição, doutora Lídia, Raquel, doutora Lívia, do Conselho Nacional de Justiça também, que muito tem se empenhado na inclusão e na acessibilidade, né, e de tornar o Poder Judiciário mais acessível a todos. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigada, Raquel. Obrigada, doutora Priscila, pela contribuição. Me lembro da senhora falando da primeira comarca que atuou, né, na semana passada, e também da proposta como comissão do plano de ação da rede ancestral, né, de proteção à cultura a cultura quilombola na questão das parteiras, das raizeiras, das benzedeiras, né? É uma das pautas incluídas pela sua comissão, doutora, e muito rica, de muita contribuição. E eu É, agradeço a sua ideia também, né, que me ajudou demais nessa sim, busca. sim, doutora, muito obrigada. E aí eu me coloco à disposição aqui no NURSA para qualquer colaboração que precisem, tanto os palestrantes ou os participantes dessa reunião e desse evento. É, E coloco aberta mais uma vez para quem tiver mais alguma consideração. Se não, nós podemos entrar com o encerramento da palestra. Doutora Versilene, gostaria de fazer? Acho que eu gostaria de agradecer, né, e também dizer que acho que para a gente aqui da CONAC, tanto para Calunga, tem sido, de quilombola de forma geral, tem sido bem importante nessa abertura no sistema de justiça, essa participação dos espaços do CNJ e agora no estado de Goiás, né, pelo Tribunal de Justiça, para a gente tem sido extremamente importante para que nos ouça também sobre as nossas situações, né? E aí a doutora Priscila traz uma questão bem interessante, né? Que é a Calunga. Não tem como você resolver a situação de Calunga, doutora Priscila, assim, é, do dia para a noite ou em 2, 10 anos. A questão de Calunga são questões estruturantes que aí da negação de direitos, da invisibilização por muitos séculos, né? Por séculos, né? Então, não tem como ser resolvido assim. E aí a gente entende realmente o esforço de todo o tribunal, das pessoas que passaram por Cavalcante, né? Mas é justamente isso que a gente vem tratar, que a gente tem buscado no projeto Raiz, é de falar, não tem como resolver isso. É uma política estruturante, tem que ser resolvida a partir de muito trabalho, de uma multidão, não é uma pessoa que, enfim, 10 pessoas, tem que ser um Estado completo, tem que ser um sistema que busque essas garantias, né? Então, eu fico muito feliz, a gente sempre fica feliz quando a gente recebe, tem essas iniciativas, mas a gente também precisa colocar nesse sentido que somos pessoas, né, também. Por mais que a gente queira mudar, é impossível fazer isso. Mas fazendo a nossa parte, isso já dá um impulso para que os próximos também venham e continuem o trabalho, né? E aí o projeto, quando a gente olha para o projeto Raiz, a gente vê isso, né? As pessoas que já passaram por lá, as pessoas que têm que contribuir e que vê, eu tentei contribuir dessa forma, mas não consegui. Por quê? Porque era eu aqui, agora somos nós. E acho que esse diálogo, essa construção de ouvir os envolvidos, de ouvir as pessoas que têm contribuído, de ouvir o Poder Judiciário ouvir a gente, escutar nós, ela tem sido muito enriquecedora nesse sentido de nos colocar à disposição, de construir a estruturação de uma política que foi negada por muitos anos. E aí eu queria realmente agradecer muito a iniciativa do Poder Judiciário, a iniciativa do núcleo é, 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 ambiental na construção
desse seminário, na construção de projetos, na iniciativa de criar projetos inclusivos, de projetos que olhem para as populações que são violadas, que estão nesse sistema de visibilização e que precisa aí de uma política estruturante, uma política de governo, de Estado, e não de uma política de governo que vai lá e pontualmente, mas de uma política construtiva. Então, meus agradecimentos por estar aqui nesse evento, por participar, mas também a todos que contribuem aí para a construção de Calunga, que possibilite aí a melhoria de vida das pessoas, né, da minha família que está em Calunga também, né, minha, que eu também vivo em Calunga, sou de lá, meus pais, meus irmãos, sobrinhos, meus avós estão em Calunga, estão no território. Então, é só agradecer mesmo essas possibilidades e essa iniciativa que a gente construa junto esses espaços e essas melhorias. Obrigada. Raquel, só quebrando o protocolo antes de que eu só queria aproveitar o que a doutora Vercelin falou, que é em relação a isso. Na verdade, a mudança de mentalidade tem que ser nossa. E eu tenho visto isso muito em relação às pessoas com deficiência também, que é uma área que eu atuo bastante. Por quê? Porque as pessoas, nós temos que dialogar e mudar nossa mentalidade, que a gente não está lá, não nasceu lá Calunga, ou a gente não tem deficiência, por exemplo, quem não tem a deficiência catalogada ali pela lei de deficiência, de entender que todos somos iguais, na verdade, perante a lei, né, perante Deus, seja a crença que for, e que nós, aqui, por exemplo, eu vejo muito com a pessoa com deficiência, eu faço uma analogia. Quem é que qual é a dificuldade de trabalhar com a pessoa com deficiência? É de quem está trabalhando que acha que não tem deficiência. Então, na verdade, a conscientização acho que é um caminho que a gente tem que trabalhar muito forte em todos os aspectos da diversidade. Todas as questões que envolvam comunidades que se entenda, que as pessoas falem, não está dentro do padrão. Que padrão é esse? Né? Então, nós aqui, né, no Poder Judiciário, temos que trabalhar com a diversidade, com a verdadeira inclusão, que é aceitar as comunidades com as suas culturas e as pessoas como elas são. Né? Obrigada. Obrigada, doutora Priscila, pela contribuição. Mais uma vez, obrigada, doutora Lívia. Mais uma vez, obrigada, doutora Versilene. Eu encerro agora o ciclo de palestras da nossa Semana do Meio Ambiente e abro, né, a Semana do Meio Ambiente, os convido, né, os participantes a visitarem o nosso ponto de coleta aqui no Tribunal de Justiça, que vai estar aberto aqui até sexta-feira, às 17 horas. Nós estaremos coletando materiais recicláveis já conhecidos, como vidro, plástico, metal, papel. Além disso, os eletrônicos, que terão sua destinação específica, os remédios vencidos, aquela farmacinha que tem sempre vencida lá no nosso banheiro, no nosso armário, e a gente não tem um lugar para descartar aqui na sede, a gente está com esse ponto de coleta, óleo de cozinha e pilhas e baterias. Então, a gente continua até sexta-feira com o ponto de coleta ali na entrada da Assis Chateaubriand, para quem estiver aqui em Goiânia. E continuamos a nossa programação da Semana do Meio Ambiente com programações mais internas. Nós vamos fazer 2 oficinas no InovaJus com atividades com projetos mais ágeis, né, com ações mais ágeis para questões que a gente pontuou ao longo do ano, que precisavam de ter um olhar mais sensível, né, mais inovador, que é a questão da gestão da nossa frota e a gestão do nosso sistema de telefonia. Então, diante disso, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e encerro a palestra e continuamos na nossa Semana do Meio Ambiente. Doutora Lívia, lhe encontro para o abraço pessoalmente amanhã e tenham todos um bom almoço e uma boa tarde. Até logo, gente. Até logo. Obrigada.